Está certo? No jardim do Éden, uma palavra acrescentada provocou morte. Quando Balaão acrescentou a palavra de que somos todos o mesmo, Deus nunca perdoou Israel por causa disso. Cada um deles pereceu no deserto, exceto 3 que Deus revelou. Jesus disse: todos mortos, eternamente separados. Estão todos perdidos. Nunca foi perdoado. É um pecado imperdoável. Nunca os perdoou. Oh, que coisa. Fujam disso, filhos, à luz do entardecer. Estão vendo quem é o líder desta era moderna, religiosa e maligna? É o diabo, tomando essa árvore do bem e do mal, colocando-a ali, note, trazendo sua bela igreja noiva ao concílio ecumênico para um casamento. Essa é boa. Sua bela igreja científica com todas graduações que conseguem ter doutor de Igreja de Cristo, doutor de Batista, presbiteriana, pentecostal, trazendo-os todos com seus adornos decorados, igrejas grandes para o concílio ecumênico. Somos um. Nunca será perdoado. Uma denominação, usar a marca de uma denominação é a marca da besta. Já falamos aqui de como é. Fujam disso, filhos, fujam disso. Bela igreja, grande para o ecumênico, vestindo sua marca, shorts, claro, roupas mundanas, sensuais, maquiagem, discípulos muito bons do diabo para pegar os filhos de Deus. Casar um rapaz de família boa com uma réproba assim. Isso mesmo. Ele disse, cortar o cabelo, o que tem isso a ver? Irmão, vamos parar aqui só um minuto. Sinto que alguém se indignou por causa disso. Pode ter sido lá na ligação telefônica em algum lugar. Ouça, cabelo para uma mulher é um voto nazireu. Cabelo para Sansão foi um voto nazireu. E quando uma mulher corta seu cabelo, nega totalmente seu voto nazireu de que ela é uma noiva de Cristo, porque aí, nisso, ela estraga tudo. Está correto. Um nazireu é alguém que está consagrado com um propósito, certo? Sansão foi consagrado para uma era e para um propósito. Ele tinha o cabelo longo por causa disso. A mulher que é uma filha de Deus deixa seu cabelo crescer para mostrar a todos que ela está consagrada a toda a palavra de Deus. Se ela corta, não importa como ela dança, canta no coro, fala em línguas, corre de um lado para o outro, todos os tipos de sociedades e auxílio, está morta. Isso é assim, diz o Senhor, a palavra de Deus. 1 Coríntios 14. Ela negou o seu voto nazireu e vendeu-se ao Deus desta era moderna. Ela faz assim. Agora, que vergonha, Senhor, mulher. Realmente atraem os filhos de Deus, como foi então, como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, as mulheres belas, filhos de Deus começam a casar entre si. Assim será quando o Filho do Homem voltar. E o Deus deles pensa que é muito bom, bonito, científico, conhecimento, modas e Hollywood na sua própria loja, claro. Tudo isso aqui, grudento, você sabe. Ela e sua igreja ama demais isso. Oh, que coisa. Dou a entender que sou metodista, sou presbiteriano, nosso pastor tem mais bom senso do que dizer uma coisa assim. Ele não tem bom senso suficiente para dizer as coisas que Deus disse. Então, ela, a igreja, adora isso, ela ama isso, é o que ela queria. Ela não vai se juntar com outra coisa, irmão, juntar-se a nada em que tenha de agir de forma diferente do que estas modernas Jezabéis, porque essa é a natureza que está nela. Como que você pode ser alguma natureza? Quem pensa que pode acrescentar um côvado da sua estatura? Se você nasceu para ter 1,52 m de altura, não vai ter 1,82 m, tal como a máquina de alongamento de Booth Cliburn. Ouçam, homens, vocês, monte de modernos, se nasceram para ser
ser homem, então ajam como homem. Essas franjas penduradas no rosto e encaracolado o cabelo com atração pelo sexo oposto. Ora, geração pervertida de cobras. E se passa com vocês. Afinal de contas, o meu Deus vai julgar esta nação algum dia com fogo, afundá-la debaixo do oceano. A hora do seu julgamento está próximo. Todo mundo passará. Perversão religiosa. Perversão humana. Homens sequer sabem a que sexo pertence. Nem as mulheres sabem. Vestem macacões de homem ou um par de uns shortzinhos, roupas que são todo movimento, sendo mostrado formas do corpo dela e chama-se de cristã. E sequer é uma senhora, muito menos cristã. É uma prostituta de rua usada por Satanás, inspirada por Satanás para enviar filhos de Deus para o inferno, para cumprir a palavra que Jesus Cristo disse que aconteceria. Eu não quis dizer isso, mas ele disse, mesmo assim. Está vendo de onde vem este espírito religioso? A árvore mista. Diz o que há de errado com calças, ou seja o que for que chamam. A Bíblia disse que qualquer mulher que vista uma roupa que pertence ao homem é abominação aos olhos de Deus. Isso é assim, diz a Bíblia. E uma mulher que cortar o seu cabelo desonra a sua cabeça. E sequer é uma coisa pecaminosa uma mulher oferecer oração com cabelo curto, a Bíblia disse. Orar em público, com sua cabeça descoberta. Você diz, eu uso chapéu, hipócrita. Ensino às mulheres essas coisas quando a Bíblia disse que o cabelo dela lhe foi dado como cobertura, não algum chapéu feito pelo homem? É o que a Bíblia disse. Não sou responsável apenas por dizer a verdade. Não seja desonesto, como a Bíblia disse, manejando a palavra de Deus com engano para atrair ou satisfazer o pedido de um monte de mulheres moderninhas. Tem a palavra maligno aqui. Tem um Elvis escrito, em vez de maligno, é tudo a mesma coisa. A palavra Elvis significa um gato. E a palavra Rick significa ratazana. Quando você diz pequeno Rick, você quer dizer pequena ratazana. O que você chama, é o que ele é. Se o seu filho se chama assim, mude rapidamente, pelo amor do Evangelho. Nunca ouvi tais nomes assim no passado da Bíblia ou em qualquer outra era. É um nome para essa era. Sempre houve ratazanas e gatos perversos. Está lá, tudo isso. DJs com milhões de dólares e essas crianças andando sequer podem ir à escola sem um negócio pendurado na orelha, um pequeno rádiozinho assim no bolso, fazendo barulho. Eles chegam lá em casa dizendo, os rapazes tentam pintar a minha casa e dissemos, tire essa coisa, não se consegue trabalhar sem isso, então deixe o trabalho. Isso me deixa tão nervoso que eu mal consigo ficar perto. Dedicamos todo lugar a Deus, não queremos esse tipo de boogie-woogie por aqui. Eu disse, desliguem isso ou vão embora. Note, religiosos, no entanto, claro, vão à igreja, ficam na entrada e ouvem esse boogie-woogie. Notem também, a palavra noiva de Cristo também está indo, como vemos, para onde o anticristo está se dirigindo. Começa lá no passado e agora vai chegar a um ponto, um concílio ecumênico vai submetê-la à direção eclesiástica. E a pequena igreja ela tem progredido também. A palavra noiva de Cristo vai unir-se com seu parceiro sempre e tal, como a igreja e todo o resto tem de se unir. O trigo, tudo. Volta ao ponto onde surgiu, como Caim e Abel, a palavra noiva, a encaminhar-se em direção à pessoa da palavra de Deus manifestada nesta era maligna em que estamos vivendo. Está vendo onde está chegando? E Satanás vai logo tomar a sua noiva intelectual e exaltar este grande que é o anticristo, a hierarquia, e estabelecê-lo sobre um trono, e o mundo inteiro irá se maravilhar após ele. E então Cristo virá, os dois não podem existir ao mesmo tempo, e o seu reino será conquistado.
ele será destruído. E Cristo, a palavra de Deus, já que a mulher é parte do homem, do corpo dele, eles não são dois, são um. E a noiva, a igreja, a palavra de pessoas chamadas para sair daqui e dali por amor do seu nome, vão unir-se ao corpo de Jesus Cristo. E o reino do anticristo será conquistado e destruído, e Cristo tomará o trono e se assentará sobre o trono do seu pai Davi, e reinará sobre a terra por 1000 anos. E depois apresentará a igreja a Deus sem mancha ou defeito. Sim. Agora, note o cabelo longo, voto nazireu, para com a palavra. Quero mostrar a noiva de Cristo agora. Mostramos o anticristo, onde está religioso e tudo, ciência. Agora, a pequena noiva humilde de Cristo apenas crê na palavra. Quem quer que seja, são esses indivíduos. Espero que haja muitos presentes aqui sentados, muitos ouvindo. Espero que eu mesmo e cada um de vocês todos façamos parte dessa noiva. Serão todos que têm sido ordenados para isso, serão, porque é a natureza. Veja, a palavra só pode reconhecer a palavra, não pode reconhecer uma denominação ou perversão. Não está de acordo, é a palavra, veja, não pode reconhecer nada. Um trigo não pode ser nada, a não ser um trigo. Começou o trigo, vai terminar trigo, e um joio nunca pode ser trigo. No entanto, ele é regado pela mesma unção, mas não é trigo, como eu disse outro dia sobre a árvore com vários ramos nela. O seu cabelo longo, voto nazireu, mostra que ela tem voto para com Deus, o seu belo vestido da sua palavra prometida para a era em que ela está vivendo, com ele envolvido à sua volta, vindicando-a como ele, sendo o mesmo de Hebreus 13:8, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente. Como ela faz parte da palavra noivo, fiel a ele em cada ponto. Agora observe, se uma mulher vai aqui, está casada com um homem, e ela sai, e ela corresponde amorosamente com outro homem, tem relações com ele e volta para seu marido, ele deveria deixá-la, certo? Ela deve permanecer fiel a ela, porque ela tem um voto para com ele, e a noiva de Cristo tem um voto para com Cristo, e ele é a palavra. Você quer piscar para um outro lado? Uma mulher sequer deveria piscar para o outro homem, ela não deveria fazer sinais, não deveria ter emoções com ele, porque ela é absolutamente uma noiva de um noivo. Não queremos as suas árvores mistas das suas denominações. Seja fiel a Cristo, a palavra. Ele vai vindicá-la como verdadeira. Não, Senhor. Se quer qualquer emoção de qualquer forma, quanto demonstrar amor para com ele, não se unir à sua posição social ou deixá-la abraçá-la e tocá-la, falar-lhe dessa forma, você ouve apenas uma voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, um estranho não ouvirão, que é a sua voz. A voz de qualquer homem é a sua palavra, é isso, a Bíblia. Não deve ser acrescentada uma palavra ou tirada, permaneça exatamente com essa voz. A um estranho não seguirão uma denominação. Como ela faz parte do noivo fiel a ele em cada ponto, à espera do casamento, unindo-se, não no conselho ecumênico, mas no céu, a ceia das bodas. Foi-lhe dado, ela recebeu. Isso é para a nossa própria igreja. Recebeu e foi revelado a ela os 7 mistérios selados da Bíblia. Ela vê a insensatez do enganador, tão parecido com a verdade que quase engana o eleito. Ela enxerga isso. Ela está vendo os dois espíritos opostos em operação nesta era maligna. Consegue ver cada um muito religioso. Caim e Abel, espíritos novamente chegando ao seu topo. Ainda o mesmo como começaram. Um adorando pela beleza, conhecimento, instrução, ciência, éticas, e o outro pela fé, na revelação da palavra de Deus. Ambos estão aqui mesmo, neste edifício, esta manhã. Isso mesmo.
Revelação ou fé na sua palavra não faz reivindicações de conhecimento. O verdadeiro cristão dizem, você tem um grau como doutor? Não reivindica. Creio na sua palavra, veja. Não faz qualquer reivindicação, não afirma ser instruído ou pertencer a alguma denominação, partido, seita, pertence a Cristo. É a sua esposa, não uma igreja. Esposa, ela é prostituta. A Bíblia disse que ela era uma prostituta, mãe das prostitutas, e todas se unem para formar a mesma. E esse tipo de mulher é uma mulher que não é fiel para com seu marido, afirmando Cristo como seu esposo, pertencendo a uma denominação. Que tolice! Você pertence a Cristo! Mas, em obediência a esta pequena mulher de fé que vive pela fé, a noiva, a pessoa aqui, ali, aqui, em algum outro lugar, outra igreja, outra denominação, onde quer que seja, alguns creem na palavra de Deus, obedientes à espera, o amor pela promessa da era, para ser confirmada. Ela está esperando isso. Ela faz parte dessa palavra e está esperando que sua vida manifeste essa palavra. Irmãos, não conseguem ver isso? Espero que isso não tenha passado sem ser notado. O corpo está à espera que a palavra, esperando vida, que é o Espírito para confirmar ou dar vida. É isso que ela está esperando. Mas nenhuma vida vai operar nela, não pode chegar à vida de nenhuma outra forma. Contudo, sente isso, ela sabe que vai acontecer, então nesse momento acontece, ela acorda e Deus disse, haja, e surgiu, como a primeira, surgiu. Filhos, a desobediência significa obediência, desobediência significa rebelião. Procurei isso no dicionário para ter certeza. Rebelião contra quê? A palavra de Deus revelada. Como Caim revoltou-se contra a revelação de Abel revelada, vindicada por Deus de que era justo, e Caim revoltou-se contra isso e matou seu irmão. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional do que era a palavra de Deus, escolheram homens a dedo, revoltaram-se contra a palavra de Deus vindicada, manifestada para o dia Jesus Cristo, e mataram-no. Não é isso? É isso que os filhos da desobediência são. Rebelião contra a palavra de Deus. Está vendo onde eles estão? Os dias dos milagres já passaram. Jesus Cristo não é o mesmo. Não existe isso de batismo do Espírito Santo. Tudo isso não faz sentido. Rebelião. Eles não têm de dizer duas coisas, só tem de dizer uma. Só isso é rebelião. Aí, nesse ponto. Não pode dizer, vocês não têm olhos, não têm ouvidos. Você tem de crer em todo o corpo, toda a palavra. O chamado do Espírito Santo diz, sai dela, não sejais participantes do dogma denominacional dela, enquanto se ri e despreza a palavra de Deus esse dia, porque Deus não se deixa escarnecer. Lembre-se, ela vai receber a paga dela. Não se preocupe, vai receber. A Bíblia em Efésios 4:30, se quiser anotar, Efésios 4:30 diz, se Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semeia, colherá. Eles não podem escarnecer, fazer troça ou dizer outras coisas e escapar assim, como pão sobre a água, voltará a ele. Ela é a noiva do diabo, envolvida em seu conhecimento religioso, amante do pecado, para essa presente era maligna, para enganar. Oh, bem, um grupo inteiro ou denominação de espíritos sedutores de conhecimento científico e uma civilização moderna, afirmando, vamos terminar dentro de alguns minutos, ou ter de parar, porque não consigo falar sobre tudo, e afirmar que ela está construindo um grande mundo para você viver, afirma que a sua civilização, que ela construiu, são belas igrejas, universidades, escolas, hospitais, bibliotecas e ajuda temporária para homens sem a palavra de Deus. Ela já fez isso. Ela provou que podia fazer e as pessoas têm sido enganadas com isso. Sim, Senhor, escolas, denominações, cultura, pessoas mais bem vestidas, pessoas mais bem alimentadas. Eu prefiro estar numa fila
para pegar pão, está correto aos olhos de Deus do que comer frango frito 3 vezes por dia e ter de pertencer a uma prostituta assim. Lembre-se, a hora está próxima. Quando a marca virá, você estará nisso ou fora. Virá como um ladrão de noite e vai pegar na armadilha ali mesmo. Você estará aí. Não há saída depois disso. Você recebeu. Saia! Um anjo desceu do céu com uma face brilhante e clamou para o povo que fez tremer a terra: saiam da Babilônia porque ela caiu. Não sejam participantes das suas pragas, povo meu, saia dela, saia. Não acabamos de ler isso na palavra há pouco? Um anjo mensageiro, veja, descendo, note. O Espírito Santo sai dela para que não sejais participantes. Agora, ela construiu todas essas coisas, grandes igrejas, universidades, escolas, levando as pessoas e instruindo-as numa suposta civilização melhor, e instruíram-nas através de uma civilização moderna que as levou ao poço da morte pelo conhecimento em direção oposta a Deus e a sua palavra. Não está vendo essa trama? Está vendo, igreja? Aí, nos que estão na transmissão, se entendem isso em suas congregações, digam amém. Então os outros vão saber onde vocês estão. Ela já fez. É um Deus desta terra e ela fez faculdades, universidades, hospitais, ela construiu bibliotecas, todas essas coisas para ajuda temporária dos homens, suficiente para enganar e sair dessa palavra. E aqui ela os levou. Todo mundo da igreja está mergulhado na morte, porque Deus disse que ele queimaria a prostituta e as suas filhas com fogo eterno. Sai dela, povo. Não seja apanhado aí. Saia dessa coisa o mais rápido que puder. Pelo conhecimento científico dela, ela tem conseguido fazer isso. Agora note, sem a palavra de Deus. Deus nunca nos ordenou a ir e construir escolas, nunca. Ele nunca nos disse para construirmos hospitais, são bons. Nunca nos disse para construirmos bibliotecas. Não, Senhor, nunca. Ele disse pregar o Evangelho. E o Evangelho é manifestado demonstrando o poder do Espírito Santo. Paulo disse, o Evangelho veio a nós não apenas por palavra, mas pela manifestação e demonstrações do Espírito Santo. Paulo disse, nunca vim a vós com grandes palavras de sabedoria, de acordo com algum doutor, mas vim a vós em poder e demonstração do Espírito Santo, para que a sua fé não se fundasse na sabedoria, o conhecimento dos homens deste mundo, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele vive o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ajuda a crer na mesma coisa, Deus indica a mesma coisa, como tem feito. Ele não permite que você veja a verdadeira revelação e fé da palavra de Deus sendo revelada e vindicada hoje através de escolas, bibliotecas, literatura, hospitais e assim por diante. Veja. Ele não deixa que você veja. Ele está agora interpretando como ele fez com Faraó, tentando impedi-lo de ver o significado da palavra vindicada na era sua prometida da luz do entardecer, vindicada e provada. Ele está tentando, pelo conhecimento, escolas, pessoas com mais instrução e éticas e tal, e para impedir que você veja isso. Qualquer coisa para que você não veja que Jesus é Cristo. Como é que você sabe que é Jesus Cristo? Ele é a palavra, e Ele é a palavra dessa era. E essa era disse que isto aconteceria nessa era que está acontecendo. Veja, está fazendo o que pode para impedi-lo de ver. Vai colocar qualquer nome sujo nisso, chamar de santo rolador e tal. Chamou de Jesus e Beelzebu.
chamaram ao Senhor da casa de Beelzebul, quanto mais aos discípulos. Tentaram impedi-lo de ver o verdadeiro significado da palavra. Veja, ele está interpretando, dizendo o que significa isso. Deus disse, prometi que nos últimos dias vos enviaria Malaquias 4. Não tem sido interpretado? Ele interpretou. Ele disse, como foi nos dias de Ló, o mundo estará numa condição sodomita e nessa altura revelarei o Filho do Homem nessa altura, exatamente. Temos todos os tipos de imitações, mas temos verdadeiro também. Ele disse que faria isso. Ele disse que o anticristo se levantaria e quase enganaria o eleito, se possível, mas disse, deixai-os, a insensatez deles será descoberta, porque o teste da palavra prova isso. Quando vem essa palavra, isso foi dessa forma, não creio na semente da serpente, não creio, nunca lhe foi revelado, nunca, irmão. Vamos ter de encerrar, porque é meio-dia. Tentar impedi-lo de ver o significado da palavra dessa era da luz entardecer sendo interpretada, é o que significa, é o tempo do êxodo está à mão e o tempo da vinda de Deus para ela, assim como para o mundo. Veja, quero colocar a questão enquanto é meio-dia agora, 5 minutos passados, e vamos continuar esta noite. Vê o Deus dessa era, crê nisso. Está vendo? Uma igreja intelectual, ciência, o mundo inteiro pertence-lhe. As denominações, você diz, eu sou cristão. A que denominação pertence? Bem, se pertence a uma denominação, não creio que seria cristão. Agora, é uma palavra forte, mas é certo. Falei de conhecimento, ciência, cristianismo, que não tem companheirismo com nenhuma outra coisa. Um é do diabo e o outro é de Deus. Qualquer coisa que negue a palavra de Deus, mantém-se afastado. Não, Senhor, a Bíblia chama, nesses últimos dias cristãos, para que eles saiam da prostituta, dessa árvore do bem e do mal. Claro que tem coisas boas. Alguém consegue falar mal de hospital? Não. Biblioteca? Não. Instrução? Não. Mas, veja, estão dando isso sem a palavra. Enganador, dando-lhes uma igreja onde ir, adoração, para fazer Deus sentado num trono. Bíblia predisse isso. Agora, você pertence a um desses corpos, só há 2 deles na terra agora. Sempre houve, sempre haverá, até Jesus vir, um deles será destruído, e você pertence a um desses corpos. A um deles você juntou-se e a outro você nasceu nele. Num deles você faz parte, a um deles porque nasceu nele e você tem de fazer parte. Podia negar que tem um braço? Não posso negar. É a mesma coisa quanto à palavra de Deus. Sou parte de Deus, sou William Branham. Tem partes, e cada parte faz parte de mim. Cada palavra de Deus tem de se encaixar no Espírito, adequar-se à minha alma, tem de adequar-se ao meu viver, encaixar as minhas ideias. Se as minhas ideias são contrárias, então o Espírito de Deus não habita em mim. Não posso negar uma palavra disso. Você pertence a um dos corpos. Tem de ser, apenas tem. Ou é o corpo de Deus que existe pela palavra, o corpo de Satanás através da igreja. Eu tenho de pertencer a alguma igreja, adoro algum Deus. Você tem de adorar ao Deus do conhecimento. Se você confia no que ouve quanto ao conhecimento, nisso e naquilo, confia na palavra de Deus, você confia, a espera que ele vindique o verdadeiro e a verdadeira igreja de onde Deus está. À espera da vinda desse alegre dia do milênio, quando nosso Senhor bendito vier arrebatar a sua noiva que espera. Oh, meu coração está cheio com o arrebatamento, enquanto trabalho, espero e oro, porque o nosso Senhor voltará à terra outra vez. Oh, nosso Senhor voltará à terra outra vez. Satanás será preso por 1000 anos, não vamos ter tentador, então. Depois de Jesus voltar à terra outra vez. Oh, povo dos Estados Unidos, onde esta mensagem está indo agora, fujam mais rápido deste conhecimento, era científica em que vivemos, fujam para a palavra de Deus. Ninguém pode provar. Deus dá a sua própria prova, ninguém tem o direito de interpretá-la, nenhum homem tem o direito, Deus dá a sua própria interpretação, Ele faz a promessa, Ele disse que faria isso nos últimos dias, e nos últimos dias o Deus desta era maligna cegaria os olhos das pessoas com seu conhecimento intelectual e uma árvore mista do bem e do mal, ainda dar isso às pessoas, e aqui vem isso, essa coisa terminando, essa denominação de lá das eras das trevas e antes das eras das trevas, tudo encaminhando-se a um super-homem, Satanás, que disse, eu me exaltarei acima dos filhos de Deus e eles me ouvirão. E ele, como Deus, sentar-se-á no templo de Deus, e os filhos de Deus serão enganados por isso. Então, o Filho de Deus, bem,
Minha esposa não é, ela é boa. Continue. Continue. Veja, bem, ele disse, filhos de Deus, sim, Senhor. O homem, quem quer que seja, foi feito à imagem de Deus para a glória de Deus, e uma mulher é um subproduto do homem, não de Deus. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres. E como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora note, se quiser saber em que fase a igreja está, observe como estão as mulheres, porque ela é a igreja. Note o que ela está fazendo. E nessa era maligna, prostituta, olha, não havia cidade mais miserável, malvada, baixa, prostituta do mundo que Nazaré. E de lá Deus escolheu uma virgem. Poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? E dessa era maligna em que o Deus desta era cegou os olhos das pessoas com os seus dogmas e denominações dessa mesma era, Deus está escolhendo um povo para o seu nome. Apesar de aqui, renegados e desprezados, um dia, Senhor trará os seus escolhidos pela porta. E isso valerá tudo. Então, cantaremos, clamaremos, dançaremos, o Cordeiro secará nossas lágrimas. Vamos ter uma semana feliz e regresso a casa, os primeiros 10.000 anos, isso mesmo. Um povo maravilhoso pelo seu nome, e são chamados de noiva dele. Apesar de renegados, desprezados, um dia o Senhor os trará, esses escolhidos pela porta, no Êxodo. E isso valerá a pena para mim. Estou ficando velho, meus dias começam a acabar e a minha vista a ficar pior e minha pequena chama de vida começa a arder menos. Não temo escuridão, porque quero dizer isto, exemplo de Paulo, conheço-o no poder da sua ressurreição. Não importa onde me enterrem, se me afundar no mar, for queimado, fornalho, devorado por um leão, ele vai chamar o meu nome e eu vou responder. Amém. Vamos orar. Se houver aqui, ou nas ligações telefônicas desta mensagem por toda a nação, nas suas pequenas igrejas e grupos e salas, onde quer que estejam, se houver um, deixe-me persuadi-lo, deixe-me pedir-lhe, como ministro do Evangelho, deixe-me pedir-lhe, em nome de Jesus Cristo, fuja da ira desta era maligna. Não sirva ao Deus desta era maligna. Eu sei que você diz é bom, são bons. Exatamente, uma árvore mista. Você não pode misturar conhecimento com a palavra de Deus. É uma palavra que tem de ser criada pela fé, não conhecimento. Não entende isso? Você aceita isso? Diz isso mesmo. E depois vive assim. É tudo o que ele lhe pede para fazer. Se houver alguém aqui presente neste grupo, não podemos fazer chamada ao altar para trazê-los aqui, porque não há espaço. Ou lá, na transmissão, nas linhas telefônicas, se houver alguém aí que não o conheça. Não. Oh, mulheres, eu as repreendi esta manhã, não eu, apenas citei a Escritura. Cabelo curto, vestindo essas roupinhas, vestindo-se muito sensuais, não entendem que o Espírito que... Você pode ser pura, irmã, no que toca ao seu corpo, mas sua alma não vê que está, para onde está liderando? Deus ia fazer com que sua filha parecesse sensual para levar seu próprio filho a ter concupiscência com ela, para fazer ambos responderem por adultério? Ela faria isso, irmã? Coloque-se nessa situação. Nem um pouco. Não coloque isso em Deus. Irmão, Deus deu-lhe o espírito deste mundo até que não conseguisse ver que isso é errado. Ele cegou os seus olhos com éticas da igreja, denominação, credo e tal, para que não consiga ver que Deus está vindicando sua palavra e fazer assim o seu trabalho, o seu patrão, esposa, filho, sua igreja, qualquer coisa, separam-no da palavra de Deus, que é a única fonte de vida. Fuja, meu irmão.
Eu o amo com amor pio. Não respeito mais meus irmãos do que você, de modo algum. Se eu fizesse, mostraria acepção de pessoas. Não digo essas coisas para deixá-lo com raiva. Digo porque está na palavra de Deus e como servo de Deus e com o amor de Deus no coração. Digo-lhe essas coisas para que veja e entenda. Talvez você não saberia se eu não lhe dissesse. Vai fugir hoje? Agora, por todo o país, inclinemos a cabeça. Querido Deus, à minha frente estão lenços. Pessoas doentes, estou impondo as mãos neles para que tu as cures. E confio, Senhor, que esta noite haverá um grande culto, que o poder de Deus estará aqui. Grandes sinais e maravilhas, como ouvimos os resultados destas últimas reuniões, como foi tremendo ver o que aconteceu. Rogo, querido Deus, que nos dês uma porção dobrada esta noite. Rogo com coração sincero, Senhor, porque é o meu amor por Ti, pela Tua palavra e por estas pessoas. Concede, querido Deus, por todo o país ou até aqui agora, em que há alguns que estão enfermos e aflitos e têm de ir embora esta noite e não estiverem aqui. Estão nas igrejas ou lugares onde se reúnem. Rogo que os cures. Agora, Senhor, mas para a maior de todas as curas, se tu curares o corpo físico deles, o câncer, tuberculose, pneumonia, ficaram doentes de novo, sem dúvida, se eles viverem muito mais tempo, porque o corpo deles ainda está debaixo do pecado, maldição. Mas deixa-os receber a verdadeira cura divina, a cura da alma, que os torna nova criatura. Passam da morte para a vida e depois esperam neste velho tabernáculo pela redenção do corpo depois de a alma ter sido redimida. Concede, Senhor, possam eles fugir das denominações e credos. Deus, lá nos credos e denominações, conheci alguns dos melhores irmãos de Deus. Como é que posso dizer isso para que vejam e permita-lhes entender a palavra? Preocupa-me, mas sei. Por outro lado, que tu disseste, ninguém pode vir a mim a não ser... Ele é bom, se for manso, gentil, a não ser que meu Pai tenha chamado, e todos os que meu Pai me deu virão. E, Senhor, sinto a minha solene responsabilidade por dizer a verdade, não como Paulo disse, manejar a palavra de Deus como um engano, com um dogma denominacional misturado no isso, como uma árvore da mistura do bem e do conhecimento, bem e mal, mas com um coração aberto e o Espírito Santo. Concede, Deus, salva a cada um. Agora de cabeça inclinada, olhos fechados, e não para mim. Eu não posso dizer dessa forma, não me faz diferença se fizerem ou não faz diferença. Eu amo vocês. Espero que não pensem que, porque tenho de falar duro, como Paulo disse, gostaria de estar presente com vocês e mudaria minha atitude. Não foi porque ele não gostasse deles, ele os amava, não como Jesus teve de os repreender e depois morrer por eles. Veja, Pai, perdoa-lhes. Se quer, eles sabem o que fazem. Só de pensar, um ser humano que quer estar certo e tenta fazer o certo e ver esse diabo é contra quem eu estou, que cegou os olhos dessas pessoas. Esta nação devia estar incendiada com a glória de Deus para ver o que aconteceu neste último dia, porque estes avivamentos não chegaram à Europa, esta é a costa oeste, mais ocidental que se pode chegar. Agora a barreira do pecado fez estrondo debaixo da terra e está afundando lugares em Los Angeles, Hollywood, afundando tantos centímetros por hora. Não há forma de parar. Sim, estamos aqui. A qualquer altura, vamos ouvir os chamados. Se você souber que... Agora, que ninguém olhe, mas se você sabe de coração, estou pedindo-lhe, não consigo conhecer seu coração, a não ser que Deus revele. Mas de coração, se você puder ver que não está onde devia para com Deus e sua palavra em fé, você levantaria sua mão para Ele, dizendo-lhe, Senhor, ajuda-me. Tu, ó Deus, esta igreja cheia em torno das paredes, dentro e por fora, literalmente centenas de mãos.
talvez 200 mãos levantadas. Obrigado pela sua honestidade. Querido Jesus, não deixes que nenhum deles se perca. Como teu servo que está entre a vida e a morte, e apontando-lhes com o dedo para a palavra de Deus, não os posso salvar, Senhor, mas querem ser salvos. E Pai, como eu disse muitas vezes, o sol nasce de manhã, enquanto passa pela terra, é enviado por Deus para amadurecer o grão, para produzir comida natural, para a vida natural. Mas, ó Deus, tu disseste, para aqueles que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça com cura nas suas asas. Que o Filho da Justiça, a palavra de Deus, nasça no coração das pessoas, e os raios de cura da fé nessa palavra curem cada desobediente à palavra e os traga à plenitude dos filhos e filhas de Deus. São teus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tanto aqui como lá na transmissão, apresento os que levantaram as mãos a Ti para a salvação da alma. Amém. Lá minha alma arrebatada encontrará. Onde? Neste altar. Descanso lá, pela fé, olho para lá, para onde eu estou indo. Perto da cruz, onde a palavra está pregada. Na cruz, sempre me glorio. Até que a minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Jesus, mantém-me. Isso é ser crucificado com Ele, não nada do mundo. Mantém-me crucificado. Há uma fonte preciosa. Ela é de graça para todos. Uma fonte de cura que flui da fonte do Calvário. Foi na cruz. Foi na cruz. Sempre, vamos levantar a mão. Me glorio. Até que minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Posso ouvir meu Salvador chamando. Cumprimente alguém com aperto de mão e diga: Deus abençoe, cristão. Posso ouvir meu Salvador chamando. Sentem a presença dele aí na transmissão telefônica. Todos cumprimentem-se aí e digam: Deus abençoe, cristão. Sabe, há um tanque de água aqui atrás. Ele está tomando um povo que está usando o seu nome, se ainda não foi batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Há um tanque, há túnicas, há homens de pé preparados. É bem-vindo se em verdade aceitar Jesus como Salvador e crer que isso é verdade. Lembre-se, nunca houve uma pessoa na Bíblia ou em qualquer lugar antes da organização da Igreja Católica nunca foi batizada de nenhuma outra forma
a não ser em nome de Jesus Cristo. Não há em lugar nenhum encontrado na Escritura ou na história em que qualquer pessoa tenha sido batizada na Igreja do Deus Vivo em nome de títulos do Pai, Filho e Espírito Santo. É um dogma católico e não ensinamento bíblico. Ao ser entrevistado por um padre, perguntei-lhe isso, ele disse, é verdade, mas somos a igreja, podemos mudar o que quisermos, a solenidade está na igreja, Deus está na igreja. Eu disse, Deus está na palavra, e se a igreja... Eu disse, Deus é a palavra, e se a igreja é contrária à palavra, então não acredito na igreja. Deixo que toda palavra do homem seja mentira, seja padre, papa, o que quer que seja, e a palavra de Deus é verdade. E Paulo chama todo homem, não importa como tenha sido batizado, se não foi batizado em nome de Jesus Cristo, a vir e ser batizado de novo. E depois de alguns já terem sido batizados ou recebido o Espírito Santo, Pedro disse, podemos recusar a água, vendo que estes receberam o Espírito Santo, Atos 10:49, vendo que estes receberam o Espírito Santo como nós, ele ordenou-os antes de deixarem esse lugar, apesar de já terem recebido o Espírito Santo, vejam, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, porque Pedro foi dar a chave do reino, dizendo, tudo que ligares na terra, ligarei no céu, e o que faz a chave, abre algo, o mistério. E quando Jesus disse, ide e batizai-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, sentados lá, os cegos, incrédulos, notem, por que é que Pedro não cumpriu isso ao pé da letra? Ele tinha de fazer, se um homem é batizado nos títulos do Pai, Filho e Espírito Santo, nunca foi sequer batizado, ele não tem nome, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, Espírito Santo é o que é, como eu sou um humano, é o Espírito Santo, Pai é um título, eu sou Pai, Filho é um título, sou o Filho, humano é um título, é o que sou, mas meu nome é William Branham, e o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é nome de Jesus Cristo. Jesus disse, venho em nome de meu Pai. Qual é o nome do Pai? Qualquer filho vem em nome do Pai. E o nome do Pai é Jesus Cristo. Veja. Está vendo o que quero dizer? Se eu dissesse para irem levantarem dinheiro aqui em nome do prefeito, quantos sabem quem é o prefeito? Meu bom amigo, Rich Vissing. Bem, vão lá e dizem, em nome do prefeito da cidade, em nome de Richard Vissing, vocês aqui em Jeffersonville sabem quem ele é, e por esse motivo ele disse, Pai, Filho e Espírito Santo, nele habita a deidade e plenitude de divindade corporalmente, ele disse, batizai-vos no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pedro de pé com revelação, na qual ele construiu a igreja de quem ele era, ele disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, as chaves rodaram no céu e na terra, não há outro nome debaixo do céu dado entre homens, pelo qual devais ser salvos. Porque batizaram em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Aqueles a quem perdoarem os pecados lhes serão perdoados. Veja. Mas se não acha que é digno e apto de ser batizado, não faça, pois quando o fizer, está feito. Veja. Percebe o que quero dizer? Posso ouvir o meu Salvador chamando a palavra, chamando ali para o túmulo. Consigo? Não vão morrer comigo para que ressuscitem comigo? Salvador chamando. Posso ouvir meu Salvador chamando. O que o mundo vai dizer? Leva a tua cruz e segue-me. Segue-me. Agora, se você ainda não foi onde ele é a palavra, ali está o tanque. Aonde ele me guiar, eu seguirei. Aonde ele me guiar, eu seguirei. Irei com ele
até o fim. Inclinemos a cabeça. Querido Deus, o tanque está pronto. Agora fala aos corações, Senhor, que ouçam Cristo, a palavra, chamando-os e que vão com Ele até o final. Vou com Ele pelo jardim para o tanque. Levarei o nome dele. Quero ser uma das pessoas que ele está chamando para o seu nome. Vou crer na sua palavra, vou seguir, nunca vou andar com o mundo. Vou ser uma verdadeira noiva desposada. Não vou deixar um jota da sua palavra. Cada pedido vou ser uma verdadeira noiva fiel. Tudo que ele me peça para fazer, farei. Se meu esposo que está chegando quer que eu deixe crescer o cabelo, vou deixar crescer. Se ele quer que eu tire toda a maquiagem, vou tirar. Se ele quer que diz-me que é um espírito maligno, estou andando com as roupas sensuais, vou tirá-las. Não importa o que alguém diga, vou tirá-las. Se ele quer que eu saia desse grupo com quem estou, incrédulos, vou sair apesar de ter meu nome, o meu sustento, onde quer que seja. Ele prometeu que nunca me deixaria, nem me abandonaria. Vou fazer isso. Eu sempre com ele. Se ele quiser que eu me batize em seu nome, vou batizar. Senhor, tu prometeste na tua palavra aqui que isso é o que querias para cada pessoa ver isso, Senhor, suavemente, humildemente, inclinados a isso, em nome de Jesus eu oro. Amém. Você pertence a Deus. Que Deus tome as pequenas palavras atropeladas e as tornem reais para você. É a minha sincera oração. O tanque estará pronto. Quem quiser, o ministro vai anunciar daqui a pouco. Alguém que esteja arrependido e queira ser batizado usando o nome de Jesus Cristo, vem à frente. Tudo pronto, tudo está pronto e preparado. O que pudermos fazer para ajudá-lo a viver para Deus, estamos aqui para fazê-lo. Deus abençoe. Agora, fiquemos de pé. Agora, eu amo a nossa pequena canção, porque Ele primeiro me amou. Cantemos todos agora. Eu amo. Levantemos a mão enquanto cantamos. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou minha salvação. No madeiro do Calvário. De cabeça e coração inclinados agora, sussurremos a Ele. O amo. Ó Deus, nosso Pai, sê misericordioso para conosco, pobres criaturas, Senhor. Fortalece-nos para o trabalho que está adiante. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me. Sinto que algo está aqui mesmo, Pai. Ajuda-me, ó Deus, para conhecer a verdade. Abençoa essas pessoas, querido Deus. Guia-os. Eu rogo em nome de Jesus. Agora, enquanto inclinamos a cabeça, vou pedir ao pastor aqui, irmão Neville, nosso precioso irmão, para subir aqui e dizer o que ele vai fazer em relação ao batismo. Eu podia anunciar mais, mas acho que o tanque está aberto.